Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição. Dessa vez é a lição de número 10, que vai ser ministrada no dia 7 de junho de 2026. E tem por título A Falácia da Teoria do Deísmo. Hoje nós estamos aqui com a irmã Edna e o pastor Luiz. E nós vamos estudar essa lição. E eu já vou pedir para o pastor Luiz fazer uma oração, conduzir uma oração para que a gente comece. A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento na tua presença, Senhor. Nos dá direção, nos dá graça, entendimento a cada professor, também para passar para os seus alunos esse assunto, Senhor. Senhor, nos usa poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. Okay. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, o nosso texto principal diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está em Colossenses 1, versículos 16 e 17. O resumo da lição diz que o Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante do propagado pelo deísmo. E os nossos objetivos são 3 e dizem assim: conceituar o que é o deísmo e sua origem histórica, explicar a visão bíblica de um Deus pessoal, presente e atuante, e identificar as implicações do deísmo para a fé cristã, mostrando a relevância da oração, da palavra e da confiança no agir de Deus hoje. É isso mesmo. Esse tema é muito importante porque, diferente do ateísmo que nós estudamos na semana passada, né? Ele traz uma ideia de que Deus existe sim. Deus existe. Mas ele usa uma metáfora para descrever Deus, que é a metáfora do relojoeiro. Deus é um relojoeiro. Ele criou todas as coisas. É como se ele tivesse criado uma máquina. Ele deu corda e deixou as coisas irem no automático, né? Então, nas entrelinhas, o que os deístas querem dizer, né? Eles querem dizer que o ser humano, ele está por si só. Ele está por ele mesmo. Tudo bem, Deus existe, mas ele é só um observador da história humana e não um agente dentro da história humana. O que é uma mentira, né? É uma falácia. A gente sabe que Deus ele está conosco, que Deus é atuante. Ele deixou exemplos claros no passado, no presente, e ele continua cuidando do nosso futuro ativamente. Então os deístas eles vêm partindo com essa ideia, que é muito perigosa. Por quê? Poxa, Deus existe. É bom, né, Edna? Deus existe. Graças a Deus. Mas e como que funciona isso? Então, a nossa lição vai esclarecer hoje esse deísmo. E nós temos muitas pessoas muito importantes que são deístas, né? Tem pessoas que até criaram as suas próprias Bíblias. É muito interessante isso. Mas a palavra de Deus, ela refuta todas essas ideias. E a gente vai estudar isso hoje, né? Então, quais são as origens do deísmo? Ponto 1. O Deus relojoeiro. Aí é aquilo que eu já expliquei, né? É como se ele fosse um maquinista de todas as coisas. Ele cria, né? Ele dá a corda e as coisas vão acontecendo. Isso também nasceu no contexto do iluminismo. Qual era o contexto do iluminismo? Eles não tinham mais Deus como um mestre moral. Eles não tinham mais Deus como o centro das coisas. Eles deixaram de lado
o teocentrismo e passaram a acreditar nesse antropocentrismo, é o homem como centro de todas as coisas. E aí cita muitos filósofos, né? Não aqui eles são, mas a gente entende que tem muitas pessoas aí. O que ele diz aqui? Ó? Para muitos desses filósofos, Deus foi necessário como explicação para a origem do universo. Mas, depois da criação, ele não mais interveio. Né? Essa visão, embora admita a existência de Deus, o reduz a uma figura impessoal. Falácia. Deus é extremamente pessoal. E ele enviou Jesus para que ele se relacionasse novamente com o ser humano. Porque ele quer se relacionar com o ser humano. Ele é um Deus atuante. Ele é um Deus racional, que nos faz pensar racionalmente também, né? Fala aqui que não é um funcionamento à distância, nem um relacionamento à distância também. Isso torna a relação entre o Criador e a criação fria e mecânica, né? E aí vem o finalzinho falando que a Bíblia revela um Deus que anda com o ser humano, que se compadece com as dores do ser humano, intervém na história humana e redime o homem. Ele redime, salva, justifica e leva para o céu, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que aqui a gente volta a comentar da questão da independência, Rose. Ele fala aqui, né, que a metáfora do relojoeiro sugere um universo autossuficiente. Sim. Como se ele não dependesse de ninguém, ou de Deus, no caso, né? Mas nós sabemos que tanto o universo, a criação, como todo ser humano, ele não é autossuficiente. Ele depende de um Deus, ele depende de Deus. Porque o homem, com todo o seu pensamento de autossuficiência, de repente ele fica doente, ele não pode nem se levantar da cama. Então nós dependemos de Deus em tudo. Então essa metáfora, essa teoria de que Deus, ele criou e ele está muito distante, muito longe, não é cair por terra. Então traz essa ideia de que ele está longe, ele não se preocupa com a gente, então eu posso fazer o que eu quero, eu mesmo dependo de mim, eu sou autossuficiente, eu posso fazer, não preciso de Deus. Né? Então é muito perigoso também esse deísmo. E Edna, quanto mais eu quero me relacionar com Deus, mais próximo de mim eu sinto o meu Deus, não é? A gente fala muito da frieza espiritual. A frieza espiritual nada mais é do que o homem se distanciando de Deus. Então, quer prova maior de que Deus está perto? Quando você deixa Deus de lado, a frieza vem e isso causa um distanciamento. Ou seja, ele esteve perto, né? Então, também cai por terra essa ideia aí. E tem a negação de milagres. A negação desses milagres, né, Pastor Luiz? Verdade. É interessante que essas ideologias, ela surgiu, a maioria delas, no século XVIII. No início até o fim do século XVIII, surgiu essas falácias, né? Enquanto estamos estudando esse trimestre. E esse deísmo, eu estava até comentando no início aqui, que grandes pensadores e cientistas que fundaram essa ideologia, que o homem, que Deus criou o mundo e colocou no automático, né? Ou seja, não acontece nada no mundo mais, Deus não intervém em nada, a não ser pela própria vontade humana, tirando total soberania de Deus. O interessante é que o homem já se sente superior. Imagine quando tem uma ideologia que fala que ele tem total autoridade no segmento do rumo da humanidade. Algumas coisas o homem sim, mas sem a soberania de Deus e a direção de Deus, esse mundo já não existiria mais. Eles não entendem isso. Então, essa ideologia ela é muito presente em muitas igrejas também. Em muitas igrejas. Ela é camuflada no meio de muitos cristãos que agora a irmã Rose falou, acabou esfriando na fé,
e colocou esses pensamentos, não tem mais confiança. O Salmo 103 diz aqui, ó, que está no texto da leitura, porque é o versículo 13, né? É o 13 e o 14 diz assim, ó, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Está claro aqui, evidente, que Deus está no controle de tudo. O que acontece é que todas essas teorias, elas vão contrárias à doutrina mesmo, né? Doutrina da palavra de Deus. Então, isso é muito perigoso. E aí tem o ponto 3 agora. Esse enfoque agora é na moral natural. E a Edna vai falar para nós. Sim. Então, esse enfoque na moral natural, né? Eles se pegam nisso, na questão da moral natural que existe no homem. Nós falamos um pouquinho sobre isso na lição anterior, né? Que Deus, quando Ele criou o homem, Ele já colocou no homem esse senso de moralidade. O homem natural tem esse senso de moralidade. Ele consegue discernir entre o bem e o mal. Só que eles dizem, né, os deístas, que uma vez que esse homem tem isso, então ele não precisa de mais nada. Essa moral natural que existe dentro dele já é suficiente para ele tomar todas as decisões, não é? Só que eles esquecem uma coisa, como o próprio comentarista coloca aqui, eles rejeitavam a necessidade de uma revelação específica ou direção contínua de Deus. A moral seria, portanto, universal, natural e acessível a todos sem a Bíblia. Mas o que eles esquecem? Que esse conhecimento moral, esse senso moral que eles têm, que todo ser humano tem, ele teve uma caída com a entrada do pecado no mundo. Até então, quando Deus cria o mundo, o homem era perfeito. O homem não tinha... o homem era perfeito. Mas com a entrada do pecado no mundo, a sua consciência, esse senso de moralidade, ele sofreu um detrimento. Então, por isso que o homem, por si só, ele não tem condição de discernir totalmente o bem e o mal. Ele precisa da direção das Escrituras, ele precisa da direção do próprio Deus para que ele possa discernir. Esse senso moral natural que ele tem não é suficiente, por isso que há a necessidade da Bíblia, por isso é a necessidade de Deus, não é? Olha o que ele fala, a Escritura ensina que embora o ser humano tenha consciência moral, ele está corrompido pelo pecado e por si só não busca Deus. Por isso que precisa de uma revelação natural, porque com a queda, esse senso moral ele acabou sendo impuro, né? Outra coisa importante que ele coloca, olha, a razão sem a luz da revelação divina é falha e tendenciosa. Por que ela é falha? A razão é falha porque ela fica sem a direção das Escrituras. O que o salmista diz lá no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a Bíblia que dá a direção, é a Bíblia que ilumina o caminho do homem. Então ele precisa, sem essa revelação das Escrituras, essa direção, essa razão, ela é falha, porque ela não tem a direção. E ela é tendenciosa. Por que é tendenciosa? Porque sem a direção de Deus, a direção das Escrituras, o homem sempre vai tender para as coisas da carne. O homem sempre vai tender para as coisas do mal, para o pecado. Então, por isso que precisa da revelação das Escrituras. A moral natural que existe no homem não é suficiente, porque ela se torna tendenciosa e falha. Então, o homem sempre vai tender para aquilo que agrada a ele, né? Isso nós vemos, mesmo o cristão, nós sabemos que isso às vezes acontece, porque Paulo diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Quanto mais nós alimentarmos o espírito, mais nós vamos tender para as coisas do espírito. Quanto mais alimentarmos a carne, mais vamos tender para as coisas da carne. Isso aí é um fato.
E o homem, sem a direção das Escrituras, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a direção de Deus, ele por si só ele não consegue fazer esse discernimento. Isso é muito interessante, né, Edna? Eu estava fazendo uma pesquisa e um dos maiores deístas de todos os tempos é o Thomas Jefferson. Ele era presidente dos Estados Unidos, ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. E ele acreditava em Deus e acreditava em Jesus. Deus, esse Deus relojoeiro, esse Deus distante, e Jesus, um homem humano que veio nessa terra, mas ele acreditava em Jesus como se ele fosse só um mestre moral. Então ele criou uma Bíblia dele, e nessa Bíblia criada por ele, ele tirou as partes essenciais da doutrina que a gente conhece como cristã. Ele tirou a Trindade, ele deixou Deus, Jesus, Deus o observador, Jesus, o mestre moral, mas o Espírito Santo ele tira, porque o Espírito Santo ele não é palpável, né? Você não vê, mas Jesus as pessoas viram. Tem uma questão aí também que ele remove os milagres e foca só na moralidade de Jesus. E aí ele foi escrevendo e convencendo. Ele escreveu a Carta de Independência dos Estados Unidos. Era um homem amado, era um homem extremamente inteligente e convenceu muita gente dessa loucura, né? Que é uma loucura isso, né? E é perigoso também, Rose, porque quantos não se inspiram em homens assim? Exato. Eu queria ser como Thomas Jefferson e outros presidentes importantes da Isaac história. Newton, né? Isaac Newton foi um dos fundadores do teísmo. Isaac Newton era um cientista muito famoso e reconhecido até hoje. Sim. Por causa dele, muitas pessoas tornaram adepto a essa ideologia maligna. Maligna. É isso mesmo. E aí agora a gente falou um pouquinho sobre essas origens e vem a visão bíblica de Deus, com a providência contínua, o Deus que age e a revelação especial. Sobre essa providência contínua, a gente já até citou um pouco. Deus é o Deus da providência e Ele é o Deus da providência contínua. Criou o mundo, sustenta o mundo com todos os seus detalhes. A Bíblia fala sobre Ele vestir os lírios do campo. A Bíblia fala sobre Ele cuidar da natureza. A Bíblia fala que tudo está sustentado nas suas mãos, né? Os seus pés repousam sobre a terra. É um Deus que está envolvido e atuante e que sustenta. Tudo existe e subsiste por meio de Cristo. É uma doutrina que é chamada doutrina da providência. Fala sobre o governo contínuo de Deus sobre toda a criação, dirigindo essa criação para o cumprimento de todos os seus propósitos, né? Já o deísmo, ele vê totalmente diferente. Deus como alguém ausente. A providência bíblica mostra um Deus presente, que guia os eventos da história e cuida das necessidades do ser humano. E age até nas situações mais comuns, naquelas situações mais simples, os livramentos que você nem sabe, Deus atuando também nessa história. Ele dá o fôlego de vida, alimenta os pássaros, né? Veste o lírio, como a gente já falou. Está no controle, sabe cada detalhe da existência humana. Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo da soberania de Deus, né? E o comentarista ele é bem autoexplicativo nisso, né? Não tem o que questionar. Deus ele está cuidando de tudo, né? Ele é o Deus da providência. Aí na aula passada, Edna, me lembro que você falou sobre a providência lá no deserto. Ele era o Deus da providência lá. Hoje, para nós, Ele é o Deus que cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ele é, né? E para nós no futuro, Ele é aquele que foi preparar um lugar e nós vamos usufruir desse momento com Deus na eternidade, né?
né? Então ele é o Deus da providência, ele é o Deus que atua, né? Então, é inevitável falar disso, né? Quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê a atuação de Deus em cada um dos detalhes. E aí, ele também é o Deus que age, né, pastor Luiz? Verdade, o Deus. A história da Bíblia é marcada pela ação direta de Deus no mundo. No Antigo Testamento, ele escolheu Abraão, libertou Israel do Egito, falou por meio do profeta, agiu poderosamente em favor do seu povo. No Novo Testamento, Deus se fez carne em Jesus Cristo e realizou milagres que testificam o seu amor e autoridade. Jesus não apenas ensinou, mas curou, libertou, ressuscitou mortos. Ele ouviu orações e respondeu com poder. Então esse Deus é um Deus que age, é um Deus que, como eu falei anteriormente, é um Deus que está no controle do mundo. Mas por que acontece tanta desgraça então, pastor? Deus não intervém no livre-arbítrio humano. Tem algumas ações que acontecem no mundo por intermédio do homem. Deus não inspirou o Enola Gay jogar bomba em Hiroshima e Nagasaki no final da guerra de 45, da Segunda Guerra Mundial. Deus inspirou eles. Foi ações deles. Foi pensamento deles e eles fizeram. Mas Deus já agiu em muitas coisas. Deus já agiu principalmente quando mandou Jesus, aqui no texto que eu acabei de ler. Jesus não apenas ensinou, mas curou, libertou e ressuscitou mortos. Então, além dos milagres, Deus age nos corações e transforma vidas, orienta nas tomadas de decisão, concede sabedoria e consola os aflitos. A oração não é apenas um ritual, mas um canal de comunhão com Deus que fala e responde. Isso mostra que o relacionamento com Deus é real, dinâmico, transformador. O deísmo, ao negar essa ação contínua, tenta esvaziar o cristianismo da sua força vital, mas a fé cristã proclama que o mesmo Deus que abriu o mar e ainda abre caminhos é o Deus que agiu ontem e hoje e agirá para sempre. Ou seja, o teísmo, a gente pensa que é uma ideologia moderna, ela é antiga, já tem muitos séculos, porém, ela é real, ela existe principalmente nas escolas, universidades. Uau! Quando essa ideologia não consegue tirar você da fé de Cristo de você, tenta esfriá-la, tenta disseminar as suas ideologias para você deixar de crer que Deus é um Deus soberano. É isso mesmo. E o ponto 3 vai falar sobre uma revelação especial, né? É uma coisa muito interessante porque os deístas, eles sempre estão entre razão e revelação. Para eles, o que prevalece é a razão, né? Mas, e a revelação, Edna? Sim, a revelação especial, né? Deus, ele não só criou o mundo, né, e deixou a sua própria sorte, como os deístas dizem. Ele criou o mundo, criou o homem, mas ele também se revelou ao homem. Através de uma revelação especial, que principalmente Jesus, né? Ele se mostrou através de uma revelação geral, que é a sua criação. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, essa criação toda que nós vemos é Deus se revelando ao homem. É Deus mostrando ao homem que ele é real, que ele está vivo e ele tem sustentado toda essa criação. Mas ele também se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a maior revelação de Deus ao homem, porque é o próprio Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre os homens. Então é a maior revelação. E é interessante que o comentarista coloca aqui que Deus ele se dá a conhecer plenamente como Pai, como Salvador e como Senhor. Como Pai, porque todas as pessoas têm e precisam de um pai, não é? Então, como pai, ele é aquele que cuida, é aquele que ensina,
é aquele que protege. Nós vimos isso no passado, como a Rose já colocou aqui, mas atualmente na vida, na igreja, e todos aqueles que acreditam nele, ele continua sendo esse pai, continua sendo aquele que cuida, aquele que você pode correr para ele, que você pode correr para os braços dele quando você estiver passando por situações difíceis, que ele é aquele pai que vai te segurar no colo e dizer: filho, eu estou aqui para cuidar de você. Mas ele também se revela como Salvador, porque a humanidade precisava de um Salvador. A humanidade estava caída em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. E não havia ninguém que podia pagar o preço pela humanidade. Aí Deus se revela como Salvador na pessoa de Jesus. Jesus se faz carne, habita entre os homens, morre numa cruz, paga o preço que foi exigido e ele salva todos aqueles que acreditam. Então Deus se revela como Pai, como Salvador e como Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele nós devemos obediência, a Ele nós devemos rendição, a Ele nós devemos nos submeter. Então Deus se revela dessa forma, é uma revelação especial. Nós não podemos jamais conformar com alguém que diz que Deus está ausente, porque Ele não está ausente. E os nossos alunos precisam ter essa convicção, professor, de que Deus é esse Deus presente, Ele é o Pai quando Ele precisar, Ele é o Salvador que salvou. Talvez na sua sala tenha alunos com situações difíceis, que passaram por momentos de situações de... muitos deles usaram drogas, muitos deles se envolveram como marginais, mas o Senhor foi lá e salvou, o Senhor foi lá e transformou. É Deus se revelando como Salvador. Então, coloque isso bem claro na sala de aula, que Deus, Ele se revela pessoalmente a todos aqueles que querem, né? Como a Rose falou, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai conhecê-lo. Ele fala muitas coisas aqui nesse ponto importante. Ele fala que um Deus que não negar a revelação especial, essa revelação especial de Deus, é negar o próprio Evangelho. Um Deus que não fala, que não se mostra, que não se relaciona, não pode ser conhecido nem amado. E isso é o contrário do nosso Deus, porque os deuses do mundo, eles têm boca sim, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, mas o nosso Deus não. Ele é um Deus que fala, que ouve, que nos ajuda, que nos direciona, não é? A fé cristã é a resposta à palavra viva de Deus que se comunica conosco de forma pessoal e transformadora. Nós temos um Deus que fala, Ele se comunica conosco. A revelação de Deus em Cristo é a maior prova de que Ele quer ser conhecido, amado e seguido. Ele amou o mundo. Por que Ele entregou o seu Filho? Porque Ele amou o mundo, Ele queria que o mundo conhecesse. Então Ele envia Jesus ao mundo, para que através de Jesus a humanidade possa conhecê-lo. É muito, muito bonito isso, né? A gente já partindo para o ponto 3 aí, com as implicações para a fé, a gente tem 3 pontos importantes, que é a falta de esperança, a substituição por autoajuda e o convite à confiança. Dentro dessa falta de esperança, colocando Deus como os deístas colocam, a oração, o comentarista diz aqui, que perde o sentido. Então, se Deus ele não está atuando na história, por que orar por Ele? Por que orar a Ele, né? Então Ele é um Deus observador, Ele não está atuando. Uma outra coisa é sobre o consolo verdadeiro nas adversidades. A gente não vai poder então esperar ajuda sobrenatural, né? Para os deístas funciona dessa forma. O ser humano vai se tornando um prisioneiro do acaso, das próprias forças, do próprio entendimento. A vida vai se tornando fria, mecânica, solitária, como coloca o comentarista, né? E tudo isso vai gerando ansiedade. Por quê? A alma humana, ela quer o cuidado de Deus, ela anseia por esse cuidado de Deus. O deísta faz com que Deus não haja dentro dessa humanidade, né? Da vida do ser humano. Ele não é atuante. Aí, fala também que a dor não vai ter propósito,
Por que Deus irá nos provar? Já que Ele não está ali para nos ensinar alguma coisa através das provações. Então os deístas também vão pregando isso aí. Fala que os problemas não têm solução eterna, porque também eles não acreditam nessa eternidade, né? Para eles o que é racional, aquilo que é razão é o mais importante. E a morte é um fim sem esperança, né? Aí vem a resposta bíblica. A fé, por outro lado, oferece esperança firme. Por meio dela, a gente vai ter confiança de que a gente pode clamar em oração, chorar, suplicar e esperar no Deus que ouve e age, né? Aí ele vai falando aqui sobre o abrigo na tempestade, o Deus que está presente, que vê, que ouve, que responde, que consola e etc, né? E aí veio na minha mente aquele episódio da tempestade. Jesus, ele estava no barco. Ele estava e a tempestade começou a assolar. Eles ficaram com medo, ficaram ansiosos. E agora o que nós vamos fazer? Aí eles lembraram, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco. Então eles acreditaram na divindade de Deus, porque tinha que ser feito algo sobrenatural. Aquilo não podia ser humano. Então Deus entra na história, repreende o mar, repreende o vento, e aí os discípulos olham e falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? E aí os deístas, como seriam os deístas nessa situação? Pensando, mas e agora? Que homem é esse que repreendeu o vento e o mar? Isso é sobrenatural. Diferente do deísta, que tira a divindade de Deus, eles tiraram a divindade de Jesus e deixaram Deus de escanteio. Os deístas fazem um Deus, o nosso Deus, que é dono de todas as coisas, ser tão pequeno, né? Ser tão minúsculo, e a gente precisa refutar essa ideia. Deus é um Deus grande, e ele, do início ao fim, ele se intitula Eu Sou. Eu sou. Então ele é Deus e atua na nossa vida sim, né? Aí tem uma outra questão, outra implicação, que é a questão da substituição por autoajuda, né? E aí, como é que fica isso, pastor Luiz? Eu tenho uma experiência, quando você comentou aqui sobre, a Ana Luz comentou sobre Deus, o alvo é tirar, com a ideologia disso, tira também o poder da oração. Porque não tem quem responde, não tem quem age, para que orar, né? Quando meus dois meninos estavam para batizar, eu tive uma experiência de oração respondida na hora. Tem oração que às vezes demora mais um pouco. E eu lembro que nós estávamos saindo para o batismo, o meu caçula tinha 15 dias que estava sumido. Desapareceu, 15 dias. Tinha 15 anos de idade. E os outros dois eram num domingo de batismo. Minha esposa falou, não vou para o batismo, porque eu vou ficar aqui esperando ver se aparece. Eu disse. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar aqui no nosso quarto e vamos para o batismo. E quando nós chegar do batismo, vamos ter notícia. E boa, né? Aí nós dobramos o joelho, oramos e fomos para o batismo. Batizamos os dois meninos nossos. Quando acabou o batismo, a igreja orou também aqui. Quando nós chegamos em casa, chegou a notícia. Ele entrou em contato com a gente. Ele foi atrás de uma namorada, lá em interior de São Paulo, um lugar longe demais, sei como ele chegou lá. E aí fomos buscar ele. Né? Olha a oração respondida no ato, na hora. Esse é o Deus que você tem que aplicar aos seus alunos. Não, sem esse Deus que ouve, você vai depender de autoajuda, de psicanálise. Por quê? Porque você vai ficar sozinho. Você vai se sentir sozinho. Por que o homem, se me perguntar, por que o homem procura as drogas? Ou a bebida, ou a prostituição, ou a festa? É porque a alma está ansiando,
está ansiosa por Deus, não tem, eles não sabem preencher com Deus, procura outros meios para substituir. E agora, deístas, o que você tem a responder para nós? É esse Deus que nós estamos falando, que é o Deus pessoal, né? É o Deus que ensina, aqui, ó, sem Deus ativo, o ser humano recorre a si mesmo. A fé dá lugar a filosofias como de alta ajuda. A busca de autossuficiência e a valorização exagerada da capacidade humana. Isso pode parecer libertador à primeira vista, mas resulta no esgotamento e frustração e confusão. A Bíblia nos ensina, não ensina, que o homem deve ser sua própria esperança. Pelo contrário, diz que o maldito homem que confia no homem. O ser humano é limitado, falho e pecador. Precisamos de um Salvador, de um guia, de um Deus que nos sustenta. É como o remo de um navio. Você já pensou se o navio não tivesse um remo? Não tivesse de um barco, né? Ou um leme de um barco? Ou já pensou se não tivesse um volante de um carro? Como seria? Ainda tem alguns carros que tem agora com a tecnologia, mas mesmo assim nós precisamos guiar o carro ou criar uma rota. Já pensou um homem sem Deus? Qual será o destino do homem sem Deus? É isso que vocês estão vendo aí, de muitos que estão indo cada vez mais ao fracasso e à morte. É isso mesmo. Deus é um Deus presente, né? Aqui ele finaliza dizendo que não é um Deus de manuais de autoajuda ou de ideologias humanas. Ele é um Deus pessoal e presente, né? E a gente pode confiar. Né, Edna? Esse convite, a confiança agora é com você, Edna. Certo. Então, enquanto os deístas, eles querem nos tirar essa esperança, quer tirar essa esperança do homem, né? No finalzinho desse primeiro ponto que você leu, Rose, ele fala que o deísmo tira essa esperança. A esperança que o ser humano tem em Deus, o deísmo tira. Ele também vai tentar colocar o ser humano para procurar autoajuda através de tantas coisas como o pastor Luiz já nos colocou. Mas Deus é aquele que nos convida a confiar nele. Por quê? Porque ele é um Deus presente, como você falou. Olha, ele fala assim, que a boa notícia do Evangelho é que Deus está próximo e quer se relacionar conosco. Ele nos convida a crer, a orar, a entregar nossas vidas e caminhar com Ele todos os dias. Se Ele nos faz esse convite, é porque Ele quer a nossa companhia, porque Ele é o Deus presente. Quando nós vamos para a Bíblia, Josué 1, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Salmo 46, verso 1 fala, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Mateus 28 e 20, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por essas palavras, nós vemos que Deus, ele é um Deus que está presente na vida daquele que decide por ele, na vida daquele que caminha com ele. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. No segundo parágrafo desse ponto, ele fala assim, a igreja deve proclamar esse convite com ousadia. Deus não é uma ideia, ele é uma pessoa. Isso é muito importante a gente colocar isso em sala de aula. Deus, ele não é uma ideia, ele não é um conceito, não é como essas teorias que nós estamos estudando. Ele não é uma teoria, ele é uma pessoa. Ele fala conosco, ele se relaciona conosco, ele é um ser pessoal, ele não é uma ideia para você só ficar pensando naquilo. Não, ele quer que você se relacione com ele, que você seja amigo dele. A Bíblia diz que Abraão foi considerado amigo de Deus, né? Jesus falou que vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Olha que coisa maravilhosa, né? Um amigo, o que nós fazemos com um amigo? Nós conversamos com ele. É a questão da oração que ele coloca aqui, né? Nós podemos orar a ele, porque ele é nosso amigo, e a oração é uma conversa. Então a gente se desabafa com o Senhor, a gente conta nossas dores, a gente conta as nossas vitórias também. Amigo é isso, né? E por que ele quer que isso aconteça? Porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus presente. Ele não é um Deus ausente, como diz o deísmo. Ele é um Deus presente. Isso mesmo. E tem uma outra palavra também, né, Edna? Ele sempre usa
as ações de Deus descritas na Bíblia, de Jesus, no caso para nós, eu estou à porta e bato. Elas estão todas no presente. Sim. Isso significa que é para o agora, quando nós precisamos do nosso Deus, Ele age imediatamente. O pastor Luiz falou de um exemplo de oração. Eu tenho um exemplo de oração também, porque meu esposo ele não é crente, e às vezes para orar em casa é complicado. E o meu filho estava com muita febre, e eu fui para o banheiro com ele. Eu me ajoelhei ali, e imediatamente a febre dele baixou. Foi instantâneo. E naquele mesmo momento eu já agradeci. E eu disse, Senhor, Tu és bom. Então, Deus, Ele é atuante. Ele é um Deus que Ele sente ciúmes. Você falou dos atributos, né? Ele sente ciúmes. Ele é um Deus que está presente sim, né? Então, que a gente possa confiar cada dia mais em Deus. Vocês têm alguma coisa mais para falar? Só complementando com o versículo que está lá em Hebreus, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso. O mesmo Deus que agiu com poder no momento da criação, no momento que Ele criou o universo, no momento que Ele criou o homem, é esse mesmo poder que Ele atua hoje na vida de cada um. Deus É isso mesmo. poderoso e presente. Todas essas falácias vêm para enfraquecer a verdade de Deus, né? Se não tenta desviar, pelo menos que nem o pastor Luiz falou, esfria, né? E que os nossos jovens possam estar com o coração ligados a essa palavra de Deus, né? Então, que Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês, que abençoe a sua aula, os seus alunos, que essa palavra fique gravada em cada coração, em nome de Jesus. Amém.